Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal. Estou demorando um pouquinho para trazer novos capítulos da obra A Grande Síntese, mas aqui estou eu para comentar com vocês, a gente tirar algumas reflexões interessantes desse campo da espiritualidade que faz uma ponte com a ciência, explicando a nossa própria existência, de onde nós viemos, por que estamos aqui, qual o nosso destino. Sempre trazendo esse diálogo científico que essa obra, A Grande Síntese, faz de uma forma brilhante. E hoje nós vamos entrar no capítulo 54, cujo título é A Teoria Cinética da Gênese da Vida e os Pesos Atômicos. Como vimos em capítulos anteriores, o Pietro Ubaldi nos mostra que o papel da eletricidade para o surgimento da vida. Ou seja, essa conexão entre um campo sutil espiritual, que é o campo original de tudo, e essa manifestação na matéria, nas formas. É aquilo que a ciência, ela fica batendo cabeça, tentando entender como que surgiu a vida. E quando nós estudamos uma obra como A Grande Síntese, nós ampliamos a nossa visão de mundo, não nos limitamos apenas a conceitos materialistas. Não quer dizer que nós os neguemos, pelo contrário, façamos essa ponte entre essas vibrações sutis no cosmos e essa conexão entre a química inorgânica com a química orgânica. É o que nós vamos ver aqui nesse capítulo, que não é um capítulo longo, ainda que seja profundo. Eu vou ler um pouco aqui para depois eu entrar no texto que eu construí aqui. Procuremos pesquisar na realidade dos fenômenos alguns efeitos desta íntima transformação de movimento da qual nasce a vida. Aqui o Pietro mostra aquilo que ele já falou nos outros capítulos que nós estudamos, que a vida parte do movimento, e na qual se manifesta seu psiquismo, que é o objetivo final desse movimento. É quando o universo olha para si mesmo e se reconhece. Neste campo existem fatos que podem demonstrar-vos a realidade daquela que podeis tomar como teoria cinética da gênese da vida. Então é isso que o Pietro Ubaldi vai mostrar nesse capítulo. Como que esse processo acontece dessa energia que se converte em energia elétrica, uma energia mais sutil, que vai manifestar os elétrons, que vão procurar estruturas, organizar estruturas e impulsionar o fenômeno chamado vida. Compreendida como manifestação devido a uma emissão de radiações dinâmicas de composição eletrônica no sistema planetário atômico, ou seja, dos átomos. Mas quais são esses átomos? Seriam qualquer átomo? Nem todos os átomos reagem igualmente ao mesmo impulso, ou seja, não é qualquer tipo de átomo. Nem todos estão igualmente prontos para ser arrastados no ciclo da vida. Ou seja, o processo ele não acontece na matéria de forma igual.
é preciso que essa matéria, essa estrutura atômica, ela tenha certas características. Nem todos estão igualmente prontos para ser arrastados no ciclo da vida. A resistência à penetração eletrônica não é constante para os vários corpos simples, mas muda exatamente de acordo com seu peso atômico. Aqui já respondeu, né? Então, o que vai caracterizar a manifestação da vida dentro das estruturas atômicas em que os elétrons, como eu disse para vocês, o impulso inicialmente em reta, mas que depois se converte em espiral, porque esse é o movimento original do universo. Então o impulso ele faz com que esses elétrons tenham força para penetrar nessas estruturas atômicas, até que chegue um ponto de equilíbrio onde essa eletricidade vai manifestar vida na matéria orgânica. De princípio inorgânico para princípio orgânico. Então, o que vai caracterizar é o peso atômico. Avancemos aqui, mas que tipo de peso atômico? Vamos avançar. Este fato tem um significado importante. A radiação eletrônica pode atacar todos os átomos, ela ataca todos. Mas os mais leves são mais rápidos a obedecer essa capacidade receptiva. Vigora em razão inversa ao seu peso atômico. Ou seja, as estruturas atômicas mais leves são justamente aquelas que esses elétrons vão se utilizar para manifestar a vida. E não em estruturas atômicas pesadas, que são mais resistentes a esses campos elétricos, que vão compor o que a gente chama de vida. Escalonando os corpos simples de acordo com o peso atômico, progressivo como na série estequiogenética, ou seja, na série da tabela periódica. Verificais que a máxima para o peso atômico mínimo, vou ler de novo, verificais que é máxima para os pesos atômicos mínimos e mínima para os pesos atômicos máximos. Ou seja, aquelas estruturas que têm peso atômico mais leve serão as que serão penetradas por esses elétrons que vão compor a vida. Aquelas estruturas mais pesadas dificultarão essa penetração, que a gente vai ver mais na frente, que vai fazer um processo inverso. Ou seja, em vez de serem penetradas, elas estão expelindo elétrons. A capacidade desses corpos simples entrarem em circulação, ou seja, serem transportados através de turbilhão vital, numa vida breve, imensamente mais rápida e intensa do que sua própria vida, o que significa receber no próprio âmbito cinético, quer dizer, do movimento, a radiação eletrônica que intensifica o ritmo. Eu vou entrar aqui no meu resumo e vamos ver se dá para mim falar tudo agora, senão eu faço um corte, que daqui a pouco também tenho que sair. Então, assim, acho que ficou claro aqui, né? Eu vou entrar aqui, vai ficar mais claro ainda no resumo que eu fiz. Capítulo 54, síntese, a teoria cinética da gênese da vida. O papel do peso atômico no surgimento da vida. Vimos que a vida surge do movimento da fuga dos elétrons através da energia sutil. A gente tem que pensar assim, a estrutura original do universo, que vai além dessa sopa cósmica que a ciência identifica, ela é mais sutil ainda. Na estrutura original, que o Pietro Bausch teorizou como sistema, é o estado puro e eterno do universo.
Na verdade, não vou aprofundar aqui, a única coisa que existe é o presente. É o presente, a única coisa que existe. Porque se não fosse assim, aquilo que nós chamamos de Deus, ele seria uma estrutura da matéria. Mas como é ele que emana a vida, ele que é o pulsar da consciência, ele não pode estar submetido ao tempo. O tempo é um produto do que o Pietro Baldi chama de queda, em que nós, enquanto consciências, fechamos numa estrutura mais pesada. Então essa energia que vem desse mundo puro chamado sistema, ela vai se manifestar num mundo chamado antissistema. Isso aqui são conceitos teóricos que o Pietro Baldi criou através da sua intuição para a gente entender essa conexão entre o mundo sutil e o mundo material, chamado cosmos. Então essa energia, ela vai penetrando essas camadas, desde as mais sutis até chegar às mais pesadas, chamadas estruturas atômicas da matéria, que não é um produto do acaso. É um produto desse processo de possibilidades que aquilo que a gente chamamos de Deus manifesta. Deus, no estado original, ele não manifesta movimento. Não quer dizer que ele está morto. Morto é um sentido material, são conceitos materiais, mas ele é a perfeição absoluta. E quando ocorre o movimento o Pietro Baldi chama de, acho que é extricicação, eu acho que essa é a palavra. Então, ele se manifesta para fora, é o respirar de Deus, expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração, eternamente, no presente. E quando ele faz esse processo de extricicação, que é o movimento para fora, num campo de infinitas possibilidades, uma delas é a matéria. Aí a gente fala assim, mas eu percebo o tempo, eu me movimento no tempo. Eu olho para trás e chamo de passado. Eu me reconheço no presente. Eu projeto o que chama de futuro. Tudo é uma coisa só. Só existe o presente. O que acontece é que a nossa consciência, que é uma manifestação de Deus em estado menor, ela manifesta esse estado mais pesado, chamado campo de espaço-tempo. É assim, uma coisa complicada. A gente tem que ir mais pelo campo intuitivo e usar a razão também para entender isso. Mas em essência, como nós estamos mergulhados no campo de Deus, que é essa energia sutil, é apenas uma impressão do estado que nós manifestamos chamado tempo e espaço, mas que está submetido a uma força maior, porque estamos no grande oceano que é Deus, que só manifesta o presente. É como se nós criássemos uma ilusão chamada matéria, em que ela se manifesta em temporalidade e espaço. Então, nesse processo, essa energia vai se canalizar em energia elétrica em elétrons e vai começar a formar estruturas. Essas estruturas vão se combinar de uma forma inteligente
porque é um impulso de retorno, é o efeito rebote do que foi chamado de queda. Então nós estamos vivendo o segundo momento de um estado de involução para novamente atingir um estado de evolução. Então é aqui que essa energia ela está se manifestando. Ela está formando estruturas onde essa vida eterna se manifesta em estados provisórios chamados formas materiais, que são efêmeras, porque caíram em ciclos de vida e de morte que vão se repetindo. Voltando aqui, essa passagem não é apenas material, mas dinâmica, espiritual. O movimento eletrônico, quando atinge certo grau de vibração e penetra o sistema atômico, desperta o psiquismo latente, ou seja, essa consciência de Deus, essa manifestação de Deus, porque quando ele se manifesta para fora, de um estado uno para um estado de multiplicidade, ele continua sendo Deus absoluto, mas ele manifestou-se em amor. Ocorreu a manifestação de unidades de psiquismo. Esses psiquismos não são meras cópias de Deus. Eles têm identidade própria. Eles manifestam esse amor divino. Eles manifestam a capacidade de pensar, é uma forma material de dizer, porque a gente está falando do mundo do sistema, de se reconhecer enquanto seres individuais. Então, adquirem liberdade. Talvez, com certeza, é o maior presente que Deus nos deu, além de nos manifestar de si, é a liberdade. E uma parte dentro do campo das infinitas possibilidades preferiu manifestar-se a liberdade fora do campo de Deus. Então nós somos nos afastando do campo de Deus, mesmo estando dentro desse presente eterno. E fomos vibrando, 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 até que a nossa consciência foi se apagando. E nos vimos presos a camadas mais densas, chamada matéria. Mas como nós continuamos sendo essa essência de Deus, surge o movimento. E nós começamos um processo de recobrar a consciência. Então esses elétrons, eles começam esse trabalho de movimentação, de formação de estruturas. E essas estruturas vão manifestar a vida biológica, vida vegetal. E nesse processo de evolução, o objetivo final é o despertar novamente do psiquismo. É o universo olhando para si mesmo. É Deus olhando para si mesmo e se reconhecendo na matéria, através das suas estruturas múltiplas, individualidades que somos nós. Isso vai explicar por que existe o ódio, por que existe o medo, por que existe a inveja, por que existem as guerras. Não é a manifestação de Deus. É justamente para provar que a nossa existência, ela se confirma, ela se manifestou nesse campo mais sutil chamado matéria. Ela parte agora de um princípio de ignorância. Nesse princípio de ignorância, nós começamos a errar e acertar, a acertar e errar. Até que entremos novamente num campo de equilíbrio, em que esse psiquismo consiga romper essa carga pesada que ele próprio gera, que é o mal.
Então, quando se fala lá em demônio, gênios do mal, está falando de nós, que vibramos em imperfeição no mesmo campo de Deus, mas num campo mais pesado, porque estamos em estado de desequilíbrio. Mas o objetivo da evolução é justamente nos ajustar novamente. Então, a lei, a própria lei, que ela se manifesta na matéria também, que é Deus, ela vai organizando o processo da evolução em meio ao caos. Então, é nós próprios que impedimos, que tentamos impedir de forma ingênua que a matéria se acabe. E nós vamos manifestando o espaço e o tempo, a matéria. Eu lembro daquele filme A Chegada, The Arrival. É um dos filmes mais brilhantes de ficção científica que eu já vi na minha vida. Em que aquela neurolinguística, ela vai fazer contato com uma civilização avançada que chegou na Terra, em várias partes do planeta Terra. E ela consegue, eles se identificam com ela também, na capacidade dela, né? Estabelecer um diálogo com eles. E o que eles falam para ela? Espaço e tempo estão interligados. Então, quando eu falo aqui que a única coisa que existe é o presente, é isso que eles estavam dizendo lá naquela mensagem daquele filme brilhante. Se tudo está interligado, presente, passado e futuro, a única coisa que existe é o presente. É muito fácil compreender isso se você já compreende a existência de Deus. Porque você não pode pôr Deus na matéria. Ainda que ele manifeste-se na matéria através da lei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui material para vocês compreenderem. Pulem de um prédio, pulem de um abismo. O que vai acontecer? Independente de você reconhecer a lei ou não, você vai cair atraído pela força da gravidade. Então, as leis de Deus, elas se manifestam na matéria, desde aquelas que nós já conhecemos, que a física estuda, aquelas que nós entramos num campo que não conhecemos, que são as leis espirituais, que eu já falei aqui para vocês, que o Pietro Baldi fala do poliedro. Ou seja, existem infinitas faces da lei única de Deus. Então, por mais que nós tentemos resistir o processo da evolução, porque nós estamos vibrando fora do campo de Deus, a lei nos arrasta. A lei nos arrasta. Eu já questionei isso ao ChatGPT, porque é uma forma que eu achei para aprofundar o conhecimento mínimo que eu tenho do Pietro Baldi, à medida que eu vou despertando esse campo intuitivo para entender um pouco mais. Eu perguntei mais ou menos assim: se a manifestação de Deus é eterna, por que nós ainda estamos presos nesse campo da matéria? Por que ainda nós manifestamos tanta maldade? E o GPT, aprofundando nas obras do Pietro Baldi, ele falou justamente isso. A única coisa que existe é o presente. É porque nós percebemos as coisas manifestando matéria, espaço e tempo. Então nós temos essa impressão de uma eternidade estar preso nesse processo material, nesse processo de vício nos erros. Mas isso para a eternidade não é nada para o eterno presente. Nós estamos vivendo uma das possibilidades, das infinitas possibilidades dos campos de Deus.
Infelizmente, nós somos os anjos decaídos. Nós somos aquela parte dessas infinitas possibilidades que decidiu continuar o processo de aprendizagem da forma mais árdua possível, dentro dos campos das infinitas possibilidades, que é o campo da matéria. O campo da matéria, ele é um campo de ciclos, ele é um campo vicioso, ele é um campo entorpecente, ele é um campo de drogas. Ele alimenta esse nosso desejo de perpetuar, mas não espiritualmente, materialmente. Então isso nos dá o temor da morte. E quando a gente morre, a gente descobre que a vida continua. E a gente vai se manifestar esse psiquismo num plano mais sutil, chamado os planos espirituais. E a gente vai entender que os ciclos vão continuar. E a gente retorna novamente para o campo da matéria, vive todo o processo novamente, vai se arrastando na matéria, teimosamente, revoltadamente, e criamos ciclos viciosos de existência em existência. Mas voltando a falar, a única coisa que existe é o presente, é o eterno presente. Então nós criamos uma bolha de ilusão chamada matéria. Nós vamos manifestando ela. As nossas contradições, o caos, e o processo da evolução vai nos arrastando. E a gente pensando que nada está acontecendo, mas está acontecendo. O tempo de Deus é a eternidade. Então é um processo inevitável de retorno ao todo. Mas nós continuamos acreditando que esse processo vai levar milênios e milênios e milênios. Mas na eternidade isso não é nada. Porque só existe o eterno presente. Seguindo aqui, os átomos não reagem igualmente a essa penetração. Os mais leves, com menor número de elétrons, são mais sensíveis às radiações cósmicas, que transportam o impulso vital. Assim, o peso atômico torna-se o critério de escolha dos materiais sobre os quais a vida pode se apoiar. Ou seja, estruturas atômicas mais pesadas, elas impedem a penetração desses elétrons que vão compor o que a gente chama de vida. Isso é uma coisa tão lógica, é uma coisa que eu estou falando aqui, ó. Se nós manifestamos matéria, quanto mais materialistas nós formos, quanto mais apegados à matéria nós formos, mais dificuldade a gente tem de entrar nesse campo de Deus. Então isso até na matéria aqui, ó, na estrutura material. Se tudo vem de um campo mais sutil, quanto mais as estruturas atômicas forem mais pesadas, mais difícil esse campo sutil tem de penetrar, de compor o que se chama de vida. O peso atômico representaria uma distância vibratória entre a matéria e o espírito. Entenderam? Porque a energia vem de um campo mais sutil. Vai penetrando em camadas de menor densidade para as mais densas. O hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, os elementos de peso atômico mais baixo e mais abundantes na atmosfera, formam a base da vida orgânica. Isso aqui a própria ciência comprova. A razão é simples: seus sistemas eletrônicos oferecem menor resistência à penetração de forças vitais, permitindo que a energia se converta em movimento e organização para compor a vida, seguindo as suas leis de atração, de repulsão. Eles têm menor elétrons para fazer uma barreira de resistência à energia elétrica da vida. Já aquelas estruturas mais pesadas têm mais elétrons e impedem essa penetração.
Na escala dos elementos, à medida que o peso atômico aumenta, a resistência também aumenta. Os elementos mais pesados são mais estáveis e inertes, ou seja, mais parados, menos suscetíveis às vibrações transformadoras. Por isso entram no ciclo da vida em proporções mínimas, muitas vezes apenas como papel terapêutico ou catalisador não vital. Essa observação, além de física, é simbólica. Quanto mais densa e complexa a matéria, menor sua capacidade de responder ao impulso espiritual. O Baldi vê aí a prova de que a vida é uma resultante cinética do movimento, um fenômeno de assimilação do movimento eletrônico dentro da matéria. A matéria viva é aquela que vibra em sintonia com o ritmo do universo, enquanto a matéria inerte é aquela que resiste à penetração desse movimento. Isso explica o surgimento do tempo e do espaço, como eu falei aqui para vocês. A visão da ciência moderna. Vamos ver a ciência. Segundo a astroquímica e a biogênese, os primeiros elementos formados no universo foram justamente os mais leves. Ou seja, é o que nós estamos dizendo aqui na visão de Ubaldi. Hidrogênio, hélio surgiram logo após o Big Bang, há cerca de 3,8 bilhões de anos. Mais tarde, nas estrelas, através da fusão nuclear, formaram-se elementos um pouco mais pesados, como carbono, nitrogênio, oxigênio, os famosos elementos CHON, que compõem cerca de 96% da matéria viva. Desculpe, hoje eu estou manifestando sinusite e está descendo aqui na garganta. Quando o universo esfriou, os planetas começaram a se formar. Esses elementos leves se combinaram em moléculas simples. Então, esses corpos radioativos, eles são mais pesados, né? E eles vão impedir que essas estruturas leves dessa energia que vai compor a vida, elas penetrem. Então eles estão num processo de decomposição, como o Pietro Baldi fala aqui, né? Decomposição de quê? Dessa energia. Lembram que no outro vídeo eu falei para vocês que ele diz, né, que nada se perde. Não existe refúgio nesse processo divino na matéria. Então essa energia, né, nesse processo atômico, ela volta para o campo da energia espiritual. Então ela vai ser potencializada. É como se ela gerasse cargas para esses próprios elétrons e vão manifestar em energia elétrica a vida. Portanto, Pietro Baldi sugere uma escala evolutiva da matéria. Quanto mais leve o átomo, mais ele se aproxima da vida e da sensibilidade, enquanto os pesados permanecem no limite da inércia material. Os ciclos se fecham assim, dos elementos leves receptivos à vida, aos pesados resistentes e decaídos. Vemos que a vida é um ato de equilíbrio entre expansão e retração. Então, as estruturas atômicas que compõem o nosso corpo, elas estão num estado de equilíbrio. E quando começa a ocorrer um processo de perda, vai surgindo o envelhecimento, até que surge o fenômeno chamado de morte. Então essas estruturas vão formar novamente componentes que vão surgir a matéria. E a energia, que é o psiquismo, que é a manifestação de Deus, ela volta para esses campos sutis, até que volte novamente a animar outros corpos. Os corpos radiativos como o urânio e o rádio, o polônio, simbolizam a dissolução do excesso de densidade, de peso, né?
um retorno à simplicidade vibratória, prelúdio de ascensão aos planos mais sutis, ou seja, essa energia sendo reaproveitada. Nessa visão, o balde une física, biologia e metafísica em uma mesma lei, que é o objetivo da obra Grande Síntese. Não combater a ciência, mas mostrar a ciência aos homens que pensam apenas dentro da caixinha da matéria, que a coisa é mais complexa, porque envolve o plano espiritual, essa energia espiritual que é a mãe da vida. Nessa visão, o balde une física, biologia e metafísica é a mesma lei, a lei do movimento universal, que em cada nível do ser tenta vencer a inércia e reconquistar a vibração pura, a própria expressão da vida divina no mundo. Fecho aqui mais um capítulo, agradeço a todos aqueles que tiveram a paciência de assistir. Não tenham receio de comentar, de perguntar alguma coisa. O que eu não der conta aqui de responder, eu posso pesquisar e tentar trazer uma resposta que seja uma resposta assim, muito parecida com essa visão que o Pietro Baldi tem, essa visão intuitiva dessa grande obra chamada A Grande Síntese. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscrevam, compartilhem, etc. Tchau, tchau.